Olá pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Lili Pop Carimbos e hoje eu vou fazer com vocês um projetinho super simples e super legal utilizando esse kit de carimbos da Remone, aqui da Lili Pop. Esse kit de carimbos é super legal porque ele tem esses dois galinhos, mas ele tem 3 flores que tem 2 imagens para cada flor. Então a gente tem a imagem sólida, que a gente pode carimbar com várias carimbeiras coloridas, variadas, e a gente tem o contorno de cada flor que a gente pode carimbar num outro tom, que é o que eu vou fazer hoje. Eu vou utilizar hoje esses blocos de acrílico da Lili Pop, que são ótimos, tem de vários tamanhos, e o mais legal deles é que eles têm um desenho de grade impresso no próprio acrílico e que facilita bastante o posicionamento dos carimbos, principalmente quando a gente está utilizando palavras. A gente consegue colocar tudo certinho, bem retinho, usando as linhas do acrílico como guia. Bom, eu vou utilizar vários tons de carimbeira, eu tô utilizando essas carimbeiras da Hero Arts, mas vocês podem utilizar qualquer cor de carimbeira, qualquer marca de carimbeira que vocês tiverem. E olha só o que eu vou fazer para carimbar. Ao invés de passar a carimbeira diretamente, como a gente passa naturalmente molhando o carimbo, olha só, eu passei a minha carimbeira no carimbo de cima para baixo, como se eu estivesse escovando o meu carimbo com a carimbeira. De maneira que eu vou criar esse efeito riscado, que é super legal. Eu acho que, inclusive, lembra bastante aqueles desenhos de livros de histórias, que parecem que foram coloridos com lápis de cor. Enfim, eu acho que dá um aspecto super legal para carimbada. E é um efeito, além de ser um efeito bonito, é um efeito muito fácil de conseguir. Como eu tô mostrando para vocês, é só a gente passar a carimbeira como se estivesse escovando. Eu sempre passo na mesma direção, de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz, na mesma direção, até perceber que todo o carimbo tá coberto. E quando eu faço a carimbada fica com essas listrinhas, com essa textura bem interessante, como se ela tivesse sido colorida riscada. Eu acho isso muito legal. É um efeito super bonito, dá pra ver melhor, inclusive, esse efeito nas fotos no final do vídeo, porque as fotos estão um pouco mais perto, enfim, tem um close nas fotos, e aí dá pra vocês verem melhor esse efeito, que é muito legal, e como vocês viram aí, é super fácil de fazer. Bom, eu tô tentando criar mais ou menos 2 arranjos florais, na parte de baixo e na parte de cima, em cantos alternados do meu painel, utilizando várias cores de carimbeiras e cada imagem desse set de carimbos. Eu estou utilizando todas. Para os galinhos de folhas, eu não estou utilizando a técnica do efeito riscado, porque como são imagens bem pequenininhas, mais fininhas, não ia aparecer tanto, e aí eu resolvi carimbar naturalmente, normalmente como a gente sempre faz, molhando a carimbeira. Mas, para as flores, todas as flores eu carimbei utilizando essa técnica, como se eu estivesse escovando o meu carimbo, para poder conseguir esse efeito riscado, que é super legal. Testem e façam em casa que vocês vão adorar, fica super bonitinho e realmente, pelo menos pra mim, lembra bastante aqueles livros de história coloridos que a gente usava na infância. Eu acho que fica muito legal. Então, eu tô arrumando mais ou menos aí os meus arranjos florais. Eu quero criar 2 arranjos em cantos opostos para criar um interesse e vou carimbar um sentimento no meio. Eu vou carimbar mais uma flor e mais algumas folhinhas e já já o meu painel vai estar pronto. Na sequência, eu vou utilizar os carimbos de contorno, que é como eu falei, o mais legal desse set de carimbos é que a gente pode carimbar a parte de dentro, o preenchimento das flores com uma cor e a gente pode carimbar o contorno com outra cor. Eu vou fazer isso com a cor preta. Eu quero criar um contraste entre esse colorido de todas essas cores que eu utilizei e a cor preta que eu vou utilizar para carimbar os contornos. Eu vou utilizar a minha carimbeira de confiança de sempre, que é essa VersaFine. Ela é ótima, mas qualquer carimbeira preta vai servir. Só que nessa carimbada, ao invés de carimbar coincidentemente, exatamente no lugar certinho, eu carimbei um pouquinho deslocado para o lado. Então, eu ia carimbar a flor no lugar certinho, mas aí eu girei um pouquinho o meu carimbo para que a carimbada do contorno não coincidisse exatamente com a carimbada colorida que eu fiz antes. Esse é um outro efeito muito legal e simples de fazer, que a gente consegue criar também, dar continuidade a esse efeito de livro de história, de desenho, riscado com lápis de cor. Eu acho que fica um efeito super legal. É um estilo mais moderno, assim, mais despojado. Eu acho que fica super bonitinho. E tô fazendo isso em todas as minhas flores. Então, quando eu vou carimbar, ao invés de carimbar exatamente no mesmo lugar, eu dou uma deslocada de leve para um lado ou para um outro, para poder a carimbada do contorno não coincidir com a carimbada colorida que eu fiz antes. Bom, agora eu escolhi esse sentimento
kit de carimbos da Lily Pop, da linha da Scrapbook by Tammy. É um kit de sentimentos que eu amo, tem vários sentimentos muito legais, tem sentimentos divertidos, tem sentimentos para cartões mais sérios, enfim. Esse daí é super legal e diz: o mundo precisa de mais pessoas como você. Eu acho que é um sentimento maravilhoso de encorajamento. E eu tô carimbando ele bem no meio, por isso que eu deixei esse espaço, exatamente com a mesma tinta preta que eu usei para carimbar os contornos das minhas flores. E o meu painel já tá tomando mais forma. Para finalizar a decoração do painel, eu quero fazer alguns espirros de tinta preta. E aí eu vou utilizar a minha carimbeira de Stress, da cor preta, vou utilizar um pouquinho de água e um pincel. E vou fazer esses espirros de tinta para que essa parte branca que eu não carimbei no meu painel ficasse um pouco mais coesa, conversando com o resto do cartão. Nesse momento aí, vocês podem utilizar tinta preta, ou qualquer outra carimbeira preta que vocês quiserem. Para poder fazer esses espirrinhos, é só misturar ou a carimbeira ou a tinta preta com um pouquinho de água para ela ficar mais diluída e utilizar um pincelzinho para poder fazer esses espirros. E tá aí, eu cortei um pouquinho do meu painel para que ele ficasse um pouquinho menor do que esse outro painel rosa que eu vou utilizar para fazer uma espécie de moldura. Esse tom de rosa é bem próximo do tom de rosa da carimbeira que eu utilizei para carimbar uma das flores. Eu acho que ficou bem bonitinho conversando. E vou utilizar uma base de cartão preta para fazer uma nova moldura preta, conversando com as carimbadas pretas que eu fiz no meu painel. Eu gosto bastante de fazer essa sobreposição de painéis, um colado no outro, colado na base do cartão. Eu acho que fica com uma camada bem legal, apesar de não ter colocado nenhuma fita banana, nenhum volume nesse projeto. Essa sobreposição de papéis já deixa um ar mais finalizado, mais elegante para o cartão. Eu gosto bastante. E tá aí pronto já o cartão. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma técnica super simples. Nas fotos aí no final vocês vão poder ver melhor, ver mais de perto como fica legal. Tanto o deslocamento da carimbada do contorno, quanto a carimbada riscada, olha só. Fica super bonitinho, é um efeito super legal e super fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtam o vídeo e compartilhem. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo grande e tchau, tchau!